Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia de Estudo Scofield, uma Bíblia cuja tradução é Almeida, Corrigida e Fiel, e hoje eu vou ler a introdução ao Pentateuco. Nesta Bíblia aqui, a introdução ao Pentateuco começa da seguinte forma. Certos críticos têm negado que Moisés seja o autor do Gênesis ao Deuteronômio, apesar do fato de terem sido atribuídos a Moisés pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os argumentos contra a autoria de Moisés fundamentam-se principalmente na variação dos nomes de Deus, Elohim e Jeová, as diferenças no estilo e vocabulário e a presença de mais de uma narrativa sobre o mesmo acontecimento, por exemplo, a criação do homem em Gênesis 1:26 e 2:7. Tais argumentos foram devidamente respondidos na explicação de que a variação dos nomes divinos tem o propósito de revelar determinados aspectos do caráter de Deus. O estilo depende do assunto, e as narrativas paralelas comuns na antiga literatura do Oriente Próximo têm a intenção de acrescentar detalhes à primeira narrativa. Alguns teólogos, rejeitando a veracidade dos acontecimentos registrados nos primeiros capítulos do Gênesis, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo seu valor religioso, chamam de mitos tais narrativas, como as do Éden e da queda, querendo dizer com mito não apenas uma lenda, mas, antes, uma história supra-histórica, que transmite ensinamento espiritual de significado permanente. Contudo, a historicidade do registro do Gênesis está tão relacionada à autoridade de Cristo que não pode ser colocada numa categoria mítica sem impugnar a perfeição do seu conhecimento. Estes 5 livros têm um lugar peculiar na estrutura da Bíblia, em uma ordem que, inegavelmente, é a ordem da experiência do povo de Deus em todas as dispensações. O Gênesis é o livro das origens, do início da vida e da ruína por causa do pecado. Suas primeiras palavras, no início, Deus, fazem contraste notável com o final, num caixão no Egito. O Êxodo é o livro da redenção, a primeira necessidade de uma raça arruinada. O Levítico é o livro do culto e da comunhão, o exercício apropriado aos remidos. Números fala das experiências de um povo peregrino, os remidos passando por um cenário hostil a caminho de uma herança prometida. Deuteronômio, retrospectivo e prospectivo, é um livro de instruções para os remidos que vão tomar posse da herança. Os monumentos da Babilônia e Assíria contêm registros de semelhança impressionante com a majestosa narrativa da criação, dando testemunho de que é verdadeira, como também de que aconteceu em data anterior a Moisés. Mas isso confirma e não invalida a inspiração da narrativa de Moisés. Algumas tradições sobre a criação e o dilúvio teriam sido inevitavelmente transmitidas aos antigos povos da raça humana. Tais tradições, como todas as tradições, assumem aspectos incongruentes e mitológicos e abundam nos registros da Babilônia. Faz-se necessário, portanto, que a primeira tarefa da inspiração seja a de suplantar as tradições, geralmente absurdas e infantis, com uma revelação da verdadeira história. E tal história encontramos nas palavras de grandeza incomparável e numa ordem que, devidamente entendidas, são absolutamente científicas. No Pentateuco, portanto, temos uma introdução verdadeira e lógica de toda a Bíblia, e, em tipo, um epítome da revelação divina. Essa daqui foi a leitura, a introdução ao Pentateuco, na Bíblia de Estudo Scofield. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até meu próximo vídeo.